Sejam bem-vindos ao podcast da Take. Eu sou a Luísa Scherer e eu tô aqui hoje com a Priscila Lobo. Pri, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Feliz em estar aqui novamente. Sim, a Pri tá em Porto Alegre com o coach da Pri depois de 10 anos e a gente tá aproveitando agora para bater esse super papo para vocês entenderem um pouquinho de quem é a Priscila Lobo, o porquê que o coach é tão importante, toca tanta gente e um pouquinho das informações e dessa tua experiência que tu tem com o elenco, né? Lu, o que falar, né, do meu trabalho, o que falar de mim, né, é o que eu falo, é tão difícil a gente se apresentar, né? Sim. É tão difícil a gente falar quem a gente é e falar, né, expressar para o mundo quem a gente é. E o meu trabalho é justamente isso. Sim. É ensinar o ator a buscar esse encontro com ele mesmo, sabe? É ensinar o ator a descobrir, a se autoconhecer, para poder se fortalecer, para poder falar para o mundo quem ele é, sabe? Para poder dizer ao mundo quem ele é, para ter segurança no trabalho. E aí o que dizer, né, do coach? O que eu tenho a dizer é que assim, é um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho que só experienciando que a pessoa vai saber de fato o que é, porque eu levo a pessoa, o artista, para um lugar de presença. É o lugar da presença, é o lugar da escuta com ele mesmo, é o lugar de consciência artística, de entender ele no espaço artístico, entender ele nesse mundo, né? Nessa escolha, né? Esse chamado, né? Porque eu acredito muito que o artista é um chamado, né? O ser artista. E eu falo muito disso, ser artista, se fortalecer como artista, se reconhecer como artista, né? Tem muitos que eu encontro por aí que têm medo de falar que é artista, por exemplo. E eu sinto que esse é o primeiro caminho, a primeira lição. Eu sou artista, né? Da onde vem esse artista? E se eu puder falar de mim, eu sou uma artista. Eu sou essa artista também em construção e que trabalho com pessoas e com elenco há muitos anos e venho descobrindo esse lugar de rodas de conversa, essa roda de desenvolvimento, sabe? Onde um fala com o outro se reconhece num, e o meu medo é o medo do outro, a minha dúvida é a dúvida do outro, e a gente consegue se fortalecer, se reconhecer no campo. E dali surgem uma potência grande, sabe? Uma potência de cada um. E eu sinto que é um trabalho assim é quase uma abertura de caminho interna. É uma abertura de caminho interna para cada um deles. Eu não sei falar muito, é experimentando, sabe? Olha, eu queria que todo mundo que tá aí do outro lado da tela pudesse sentir a energia dessa mulher, tá? Que é maravilhosa. Esse trabalho que tu traz, né, Pri, ele é super importante pro ator, pro ser humano, pro desenvolvimento da gente, né? Pro desenvolvimento nosso como pessoa, como ser humano mesmo. E às vezes acho que a gente deixa isso um pouquinho de lado, sabe? Deixa essa busca pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, por essa conexão interna de lado, sabe? A gente acha que, sei lá. Talvez o trabalho, talvez só a prática, né? As pessoas, os artistas, talvez acreditem que somente a prática faça sentido. A prática da interpretação, a prática do exercício da interpretação para a dramaturgia, ou para todos os meios, né? Só que é isso que você falou, talvez esquece do quem eu sou, o que eu quero, né? O que eu quero é tão potente, né? E se eu perguntar para você agora, o que você quer, de fato, é difícil colocar em palavras o que a gente quer, porque é tão poderoso saber o que a gente quer, que quando a gente fala o que a gente quer, o campo abre, né?
as coisas acontecem e é um trabalho justamente de busca para saber o que eu quero. O que eu quero como ser humano, o que eu quero como artista, por que eu quero, o que aconteceu para eu querer isso. Se eu conseguir, eu vou conseguir para quê? O futuro, né? Para quê? Para quem, com quem, né? Eu vou sozinha, eu vou levar mais gente. Ou se eu não estou indo, por que eu não estou indo? O que me impede de ir? E que não está no trabalho do exercício artístico ali, está no trabalho do autoconhecimento. O que me impede de ir? O que me segura? Se depende só de mim, por que não? Exatamente. Por que não? E é um trabalho que traz essa consciência, sabe? É sutil, é individual, é difícil colocar em palavras, por isso que a gente fica aqui meio gaguejando, porque não tem palavra. É muito individual, é especial para cada um. Tem um lugar dentro de si em cada um. É interno. É interno. Esse trabalho, ele deveria ser feito por todo mundo, né? Todo mundo deveria ter acesso a busca desse autoconhecimento e desse autocuidado, né? Porque quando a gente se conhece, a gente entende aonde a gente tem que cuidar mais. É olhar, né? Exato. É olhar para si. E poderia ter em todas as escolas essa matéria, né? O autoconhecimento artístico, a educação artística. A educação artística tem na escola, né? Eu tinha na escola, Sim. antigamente, educação artística. Eu tive também, que era a coisa do desenhar, que era do pintar, do colar, do recortar, da criatividade. Mas e depois que você cresce, que essa criatividade está toda aí, você faz o que com ela? Né? Que não tem mais ninguém te avaliando nesse lugar. Mas ainda assim a gente cresce nessa condição da avaliação. O ator está sempre sendo avaliado. Então ele se coloca nesse lugar de avaliação o tempo todo. Então tem a cobrança, o querer acertar, o querer estar certo, o querer estar pronto. E não é por aí. Né? Existe um outro caminho que a gente pode trabalhar, que é a apresentação do trabalho. Eu apresento meu trabalho para o produtor, eu apresento meu trabalho para o mundo e eu sirvo como artista, né? Eu sou um serviçal da arte, né? Eu sou um servente da arte. E eu sinto que quando você muda essa chavinha da avaliação para o serviço artista, para o ser artista, eu acho que muita coisa acontece. Muito legal isso, muito bonito isso, Pri. Pri, a gente percebe muito aqui dentro da sala de aula uma cobrança, justamente isso que tu falou, uma cobrança, um nervosismo, uma vontade de acertar e de fazer certo já de imediato na primeira vez. Muitas pessoas chegam aqui e têm a necessidade de conseguirem ter uma boa avaliação já de imediato. E acho que deixa um pouquinho de lado essa ideia de que nós somos seres humanos, nós erramos, nós estamos aprendendo todos os dias. Sim. E como que a gente pode melhorar esse nosso mecanismo de defesa que o nosso corpo tem e traz à tona com, daqui a pouco, o nervosismo, o auto-boicote, é uma coisa que eu falo muito em sala de aula, que a quantidade de vezes que a gente tá indo bem e o nosso corpo, pum, desliga. Sim. E tava tudo certo. Era só ter ido. O que a gente pode fazer para ajudar? Quando eu penso nisso, em auto-boicote, no medo, nessa paralisação, eu acredito muito que vem num lugar de crença, naquilo que a gente acredita, naquilo que ensinaram pra gente, naquilo que desensinaram pra gente, nos nãos, quando criança, né? Então tem umas camadas que estão atrás disso, que aparecem na hora do trabalho. E não é só na hora do artístico, não é só na hora da cena. Isso acontece em geral com todo mundo.
Mas artisticamente, pensando nesse lugar do artista, dessa coisa especial, dessa coisa mágica, que eu acredito muito num lugar quase espiritual, esse lugar do trabalho do artista mesmo, a gente descobrir aonde está paralisando a gente, sabe? Qual o lugar da crença limitante? Aonde está isso? Por que eu vou acreditar a vida toda que aquilo não pode? Sabe? O que acontece se eu fazer a curva disso? É o dizer sim, né? É o dizer sim, 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 sim. O trabalho do improviso, o trabalho de atores, o trabalho do improviso para atores exercita muito isso, né? O sim, a coragem de ser, né? A coragem de estar, a coragem do sentir. E esse trabalho vai muito nesse lugar do sentir. Foi o que eu falei agora há pouco. O que a gente sente não tem nome. Sim. O que transforma não tem nome. Então, está nesse lugar da coragem do sentir, da coragem do existir, da coragem do receber aquele personagem, poder trabalhar com aquilo e fazer o que a função da arte, né? A arte cura, a arte transforma, só que antes de transformar, transforma a gente também. Então, eu sinto que está nesse lugar. Primeiro, deixar essa arte transformar, eliminando esses medos, passando por esse caminho, por essa fronteira, sabe? Por essa estrada, assim, que é cheia de descoberta. E aceitar, e seguir, e sentir, e deixar a coisa ser maravilhosa como ela é, né? Sim. É não ter medo. É aceitar o chamado, né? É entender, aceitar esse espaço que foi dado, né? Essa conexão. Que foi dado, que é um presente, né? Exatamente. Ser artista é um presente. Exatamente. Ser artista é um presente. Sim. Pri, e como a gente pode diferenciar, né, de quando é um chamado mesmo, né, quando a pessoa tem esse dom artístico, essa veia artística, de quando a pessoa só quer simplesmente estar ali para aparecer? Ou daqui a pouco ir para uma novela, só para ganhar uma fama? Como que isso reflete na gente? A pergunta é difícil, né? Como identificar de fato ser artista é ser artista e não se explica. E você nasce artista, você cresce dançando para televisão, você cresce querendo fazer balé, você cresce querendo se aparecer, querendo plateia e criando coisas. E ali uma mãe já identifica um artista, sabe? Ou até depois de adulto você lembra quando você é criança, como você era. Então, acho que não tem muita dúvida o ser artista. E acredito muito nisso na pessoa que não desenvolve isso, fica triste, adoece e morre numa tristeza profunda. E tem um outro lugar que é um lugar do desejo da fama, do desejo de aparecer, do desejo de ser reconhecido, que também é legítimo, que também é artístico. Só que tem uma grande diferença nesse meio do caminho que chama profissionalização. Um artista que nasce com esse dom, com esse desejo, que vem desde criança, existe um caminho, uma trajetória de estudo, uma trajetória de formação acadêmica mesmo. Ele tem uma profissão, né? Ele, no final de tudo, ele tem um registro profissional, que é o chamado DRT. As pessoas falam de DRT, e DRT é Delegacia Regional do Trabalho. Você tem um número registrado como artista nesse lugar. Diferencia um número? Não. Um número não diferencia ninguém, porque talento é talento. Só que atrás de cada talento tem uma profissionalização, entende? Então, assim, tem o profissional que é o artista, que ele vai fazer de tudo um pouco, ele está servindo para a arte dele, e tem o profissional que
tem esse lugar do desejo do aparecer, do desejo de um ganhar o dinheiro, de um outro lugar, que também é legítimo. Só que tem essa diferença, entende? É a base, o estudo, a profissionalização. Pri, agora tu falou uma coisa muito importante, né? Que é esse pai que vê o seu filho ali na frente de uma televisão dançando, ou pegando um pedaço de pano, amarrando na cabeça, fingindo que é um pirata, ou, enfim, criando, né? O artista, ele cria as coisas, né? Ele tem o dom da criação, da criatividade, a criatividade está junto com ele, né? Então, muitas vezes os pais veem isso em casa, né? E como lidar com isso, né? O pai. O que a gente pode falar para os pais desses pequenos artistas? Como lidar com isso de forma saudável e segura nos tempos de hoje? Lu, eu penso assim, foi bom você falar nos tempos de hoje, né? Porque antigamente eu acho que era cortado na hora, imediatamente, né? Porque tem muitos adultos que estão frustrados artisticamente porque não levaram essa carreira para um lugar profissional mesmo. Porque fica naquele lugar da brincadeira, isso não dá dinheiro, isso não é carreira, não é profissão. Não é profissão. Não é profissão. E o artista é uma profissão. Ser artista é uma profissão. Ser ator, ser atriz é uma profissão. Então eu sinto que quando a criança está nesse lugar da criatividade, é ouvir a criança genuinamente, sabe? É deixar a criatividade acontecer, apoiar a criança nesse lugar. Porque é nesse lugar que o artista está se formando. É nesse lugar que estão as crenças, que lá na frente vai ajudar esse artista a crescer, evoluir, saudável, maduro, forte, seguro. E essas crianças, os artistas, as crianças artistas, elas são muito sensíveis. São muito sensíveis. São cristalzinhos, assim, sabe? Então eu sinto que está nesse lugar do apoio, da escuta, da não projeção. Isso é importante porque eu falei de criancinha de 5, 6 anos, mas quando já vira 12, 13, 15, tem uma projeção do pai, uma projeção da mãe, tem um querer ensinar, mas não é o pai e a mãe que ensina nesse lugar artisticamente, tem as escolas, tem vocês, tem os profissionais da arte para isso. Eu acho que tem que ter uma maturidade, sabe? Pai e mãe de artista tem que ter a maturidade, tem que apoiar a criança e procurar ajuda mesmo, ajuda para se fortalecer como pai e mãe de artista. Sim. Agora tu falou um ponto bem importante, né, que é essa projeção de pais daqui a pouco nas crianças, né? E como que isso pode ser perceptível, assim, como que a gente consegue identificar isso? Como que um pai consegue identificar isso? Um pai não consegue identificar nunca, porque ele está projetando. Mas vocês, como professores, imediatamente vocês vão reconhecer na sala de aula. A criança, em vez de estar estudando com vocês, ela queria estar jogando bola. A criança, em vez de estar aqui brincando, fazendo uma cena, né, se desenvolvendo, ela queria estar na casa da avó. Então vocês, professores, vão saber exatamente. No pai e a mãe é difícil reconhecer. Vai estar ali, vai meu filho, vai minha filha. É por isso, a maturidade da família, né? A maturidade do pai e da mãe reconhecer se sim, se é isso, se não é isso. E tudo tem um tempo, né? O tempo das coisas. O tempo das coisas. Sim, por isso que tu falou é super importante. Eu dou aula para crianças de 6 a 9 e a gente, como professor, consegue reconhecer quando a criança está aqui para se divertir, quando a criança quer realmente se expressar. As crianças chegam na cidade aqui com muita vontade de se expressar.
como isso é importante, né? Esse trabalho de identificar e de entender e acolher também a criança, né? Acolher a criança, independente da situação, acolher a criança, também acolher o pai, acolher o responsável, o cuidador. E dar apoio para esse pai e mãe que realmente quer apoiar essa criança, né? Que realmente está afim ali. E tem muito pai e mãe que está afim. Então, eu acho que a criança cresce e o pai e a mãe também. E numa confiança, né? Na confiança do invisível, né? Do que... sem projetar a grande novela, o grande filme, e construindo aos pouquinhos. A carreira a gente vai construindo aos pouquinhos, né? Todo dia, um dia. Cada realização é uma, única. O amiguinho do lado foi, mas a minha filha não foi. Mas que bom que o amiguinho do lado foi, porque minha filha está junto com esse amiguinho, então é possível. Acreditar sempre não é possível, é possível, é possível. E quando vê, já foi. Pri, a gente falou de criança, adolescente e os adultos. Como fica esses adultos, né? Esses adultos que estão buscando se profissionalizar, esses adultos que estão buscando serem reconhecidos, estão buscando trabalho e daqui a pouco tá difícil, daqui a pouco trava. Tem que ter um plano A, um plano B, um plano B para o plano A. Como que, Plano C, como plano que D. funciona para os atores? Lu, eu acredito em plano A, plano B, plano C. Eu acredito. Tem gente que não acredita e tem gente... Não é que nem eu não acredita. Tem gente que fala é só o plano A. Mas você precisa de dinheiro para poder investir no seu sonho. Se você é uma pessoa bem-aventurada, que tem uma herança, ou que tem uma pensão, ou que tem uma mesada boa, ótimo, ótimo. Mas se você não tem, penso eu que estrategicamente você tem que estar em volta ali do seu plano A. O que eu posso fazer em volta do meu plano A para poder ter recurso para investir no meu plano A? Seria o plano B. Se você é ator, por exemplo, você pode começar a fazer produção, você pode pensar em fazer iluminação, você pode pensar em fazer edição, figurino, a arte. Tem tantas coisas artísticas para fazer além da atuação que vai ser importante para o seu trabalho de ator, sabe? Você rodear todas as funções de um set. Eu acho importante isso para o ator. E não é desmerecer o trabalho do ator, é sim fortalecer o trabalho do ator. Isso não quer dizer que ele vai ficar para o resto da vida iluminador, ou que ele vai ficar para o resto da vida editor, porque ele quer atuar, ele não quer editar. É só uma fase, é você dar metas para aquilo, sabe? Vou ficar um tempo nisso, agora eu vou ficar um tempo nisso, outro tempo naquilo, e você vai se construindo, e você vai tendo dinheiro para você investir no plano A. E o nosso plano A, o nosso plano B, às vezes, pode acabar virando o plano A, né? A gente pode acabar descobrindo, se transformando. A gente tem, inclusive, alunos que fazem faculdade de audiovisual, estão aí sendo diretores e vêm fazer o trabalho do ator, vêm experimentar como é ser ator, Então, né? E daqui a pouco, nesse processo, a gente acaba se descobrindo. A gente tem aqui na escola os nossos outros diretores, nossos outros professores, o Renato, o Edson, são atores, roteiristas, diretores sim, de fotografia. são tudo. São tudo. É um artista. E no meio desse processo se descobre, né? Só que tá tudo ligado à arte, ao servir à arte. A arte. E são todos artistas. Isso. São todos artistas. Isso que é maravilhoso. É o dizer sim, né? Sim. E às vezes a gente está olhando para frente, para um lugar só e não tem coragem de olhar um pouquinho para o lado. Olha para o lado, de repente caminha por ali, sabe? Pode demorar um pouquinho mais, mas é ter essa generosidade com você mesmo, né? Porque ser artista é difícil. É dolorido. E às vezes eu acho que falta também um pouquinho de coragem para fazer diferente e de atender realmente esse chamado, essa vontade e de botar a cara mesmo para fazer,
né? E experimentar Entende que a coragem está o tempo todo? o tempo todo. A coragem o tempo todo, né? A coragem do dizer sim, né? Sim. E por que será? Então, Porque é tão maravilhoso, é tão incrível, é num lugar tão grandioso para o ser humano, sabe? Quando dá certo, quando... O sucesso, né? E o sucesso, às vezes, para quem está começando, não sei se eu quero sucesso, não sei se é isso que eu quero, não sei se é isso que eu mereço, né? Vai para o lugar da crença, então é dizer sim para a carreira, né? Dizer sim para isso e construir, Pri, eu sinto muitas vezes que algumas pessoas podem ter um pouco de dificuldade de entender esse dom que está dentro de si, sabe? Elas podem ter um pouco de dificuldade de atender esse chamado. Por quê? Eu fico pensando, será que é um medo de fazer diferente? Será que é um medo de ser criticado? De ser julgado? ou talvez o medo de dar certo, E aí tem que lidar com isso. que é difícil. Muito. É difícil. Mas é possível, vale a pena, eu mereço. E só depende da gente. Só depende de mim. Uma coisa que eu costumo falar, a gente fala muito aqui na Take também, para quem já foi meu aluno, ou é meu aluno, ou vai ser meu aluno, vai me escutar falando muito isso também. O Renato fala isso também, que é quando a gente quer muito alguma coisa, Essa frase é maravilhosa. o universo também quer. Pode ter certeza que ele quer. É isso. Tudo aquilo que eu quero muito, 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 também me quer muito, muito, muito. Só que eu preciso saber o que você quer. Exato. Aí que tá. A coragem do querer. A coragem do pedir. A coragem do pedir. Peça e será atendido. Pri, muito obrigada por aceitar bater esse papo aqui comigo. Pra quem não sabe, é a primeira vez que eu tô fazendo esse trabalho aqui, de conversar com alguém, de entrevistar alguém no podcast. Foi muita coragem da minha parte aceitar fazer isso, mas eu senti que era necessário assim, trazer toda essa conversa para os nossos alunos. E acho que todo mundo deveria conhecer a Pri, ter a oportunidade de conhecer a Pri pessoalmente. Se não pessoalmente, gente, aproveitem esse podcast aqui, escutem várias vezes, reflitam sobre tudo isso, porque é um pouquinho de energia do que é essa mulher. Obrigada, Lu, obrigada. E você seguiu o seu coração. Tá vendo? Eu já consegui fazer, já mexi agora um negocinho aí. É verdade, Tá olha vendo? só. Tá A gente vendo? decidiu fazer isso aqui, Tá vendo? não era eu que ia entrevistar, tá, gente? Tá vendo? Já consegui, já valeu a pena. Exatamente, é verdade. Obrigada, Pri, obrigada por tudo, viu? Ai, agora isso aqui não aparece.